Eu convido ao palco agora a Vanúzia Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café, nossa próxima palestrante para falar sobre os desafios para o futuro. Muito bem, todos me ouvem? Sim? Sim. Bom dia a todos. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Eu quero agradecer muito a organização do evento pelo convite para estar aqui hoje com vocês. E talvez seja uma das tarefas mais difíceis que eu tenha. Ser uma brasileira que honra tanto a produção de cafés neste país e hoje estar em uma posição em que eu represento os cafés como um todo, do mundo todo. Então, hoje, dentro dos minutos que nós vamos conversar aqui, eu vou falar muito pouco de Brasil, diretamente. Assim como nos números que eu vou apresentar, eu não vou estar falando muito de números, porque estamos aqui num público que é especialista em números, e não vou estar apresentando os cases ou os dados hoje referentes a Brasil, Estados Unidos e Europa como mercados consumidores, que são mercados que estão bastante estáveis, bastante maduros, e eu vou priorizar aqui hoje, enfocar um pouco mais naqueles mercados em que a gente vê que existe um relativo crescimento dentro da questão principalmente de consumo e alguns pontos de atenção com relação à produção que temos hoje no mundo. Também não falarei sobre regulação. Nós temos um painel amanhã, temos especialistas que estão aqui na plateia, que vieram para o Brasil, especialmente para estar falando sobre regulação. A Eileen Gordon, que é a secretária da European Coffee Federation, é considerada hoje uma das maiores especialistas em UDR no mundo. Amanhã a gente vai tê-la aqui no palco para conversar conosco sobre regulação. Então, eu defini, junto com a organização do evento, que hoje a gente falaria sobre outros temas. Está indo? Não. Foi. Bom, então nós vamos falar hoje mais sobre os desafios para o futuro, né? O que nós temos como desafios para o futuro. A OIC, como a maioria de vocês aqui deve saber, é uma organização que foi criada em 1963 para ser a reguladora do sistema de cotas que havia sido criado em 1962. Ou seja, uma forma que o mundo encontrou naquele momento de tentar equilibrar um pouco mais oferta e demanda e minimizar volatilidade dentro de um processo que vem acontecendo dentro do café há mais de um século, na realidade há quase 2 séculos. Então, sempre essa questão do equilíbrio entre oferta e demanda, tentando trazer o mundo, o setor de café de uma forma sustentável, de uma forma justa para todos. Hoje nós temos 76 países como membros, temos membros tanto países produtores como países consumidores, como membros da OIC. Estamos dentro de um guarda-chuva que é considerado das Nações Unidas, de instituições que não são agências das Nações Unidas, mas têm a bênção, digamos assim, das Nações Unidas. Foram criadas, na realidade, a OIC, o primeiro Acordo Internacional do Café foi todinho formulado nos escritórios da ONU em Nova York. Então, a gente trabalha dentro desse contexto de multilateralidade. Esse é o nosso principal ponto e esse é hoje, eu posso dizer para vocês, o meu maior desafio. Entender as dificuldades, entender os desafios, quais são os grandes desafios, as grandes dificuldades de todos os países produtores que são membros da OIC, são quase 50, e está trabalhando também e mediando soluções junto com os grandes países compradores de cafés ou consumidores de café. E o que eu posso dizer para vocês? Nós temos hoje a sustentabilidade como a nossa base, a nossa meta, falando de sustentabilidade econômica, ambiental e social, e uma prioridade com
muitos desafios. Na realidade, nós temos um desafio enorme pela frente em todos os lados. Eu vou começar aqui apresentando para vocês alguns dados de África, tá? E dividir propositalmente o que nós chamamos de África Ocidental e o que nós chamamos de África Oriental. O pointer não está funcionando na tela, desculpem. Na África Ocidental, o que nós podemos dizer é que a África Ocidental está diminuindo a produção de café, que é a linha superior, ela está diminuindo essa produção e ela está aumentando paulatinamente o consumo. É um consumo grande? Não. Voltamos ao ponto que o Ricardo Amorim colocou. São países que vão consumir enormemente? Não, eles não vão consumir enormemente. Mas, de qualquer maneira, eles estão aumentando substancialmente o seu consumo. Mas o mais importante para a gente no primeiro gráfico é o declínio muito grande da produção de café nesses países. No segundo gráfico, nós temos a África Oriental, onde a gente vê um aumento de produção, que é a linha laranja, mas também um aumento de consumo bastante interessante. O que é interessante da gente falar sobre África, né? Por que está caindo na África Ocidental? É uma questão de plantas antigas, plantas muito velhas. Nós temos ali também um processo de manejo muito diferente, né? Então, eles têm um sistema muito rudimentar de manejo ainda dentro das produções, o que acaba levando a uma baixa produtividade, o que leva à mudança de culturas, muitas vezes, um outro tipo de uso da terra e um processo extremamente forte que vale para toda a África de urbanização. Eles não querem, principalmente os jovens, eles não querem ficar no campo. Muito menos para trabalhos extremamente rudimentares. Eu comentei antes de começar com alguns jornalistas que eu fiz alguns grupos, eu tenho viajado muito, e eu fiz alguns grupos com jovens na África para tentar entender o que está acontecendo ali, né? Por que eles não querem se manter no campo, por que a idade média do produtor na África está chegando a quase 60 anos. E o que acontece com tudo isso e o que seria bom a gente fazer para eles. E o que eles me disseram foi o seguinte: nós queremos ficar na cidade, a profissão que a gente quer é ser TikToker ou então ser digital influencer, como dizem eles. Eu falei, mas por que isso? Porque eu ganho dinheiro e tenho uma vida muito legal, muito bacana. Eu me divirto o tempo todo e ainda ganho dinheiro com isso. Para que eu vou ficar numa roça? Por que eu vou para a fazenda para fazer um trabalho pesadíssimo e não ganhar nada? É uma miséria. Para que isso? Então, e a gente precisa entender esse conceito, precisa entender isso é o que está acontecendo muito na África. Agora, existe uma preocupação muito grande com a África e não é à toa que eu posso dizer para vocês que a África hoje é o continente que mais recebe recursos do mundo para a manutenção de café, e assim como do cacau e outras commodities. Por quê? Porque existe uma preocupação muito grande do mundo, e aqui eu falo não só do setor público, tanto europeu quanto americano, como também do setor privado, uma questão de uma preocupação de apoio ao desenvolvimento da África enquanto continente, assim como uma questão bastante delicada, principalmente em relação à Europa, em relação à imigração, né? E a questão dos refugiados, da imigração. Então, é uma questão social que eles precisam, existe uma necessidade muito grande da manutenção e da valorização desse homem nas suas raízes, nas suas origens, para que eles possam estar trabalhando melhor. E existe também, por que não falar, uma preocupação muito grande em relação à concentração de fornecedores. Então, muitos estimulam, incentivam muito a questão de África na questão da multiplicidade de fornecimento. Hoje eu não escuto muito das pessoas falando que eles querem em função de perfis diferentes de cafés. Não é bem isso. É a questão de perfis de fornecimento, terem mais opções de fornecimento para que não precisem colocar todos os ovos na mesma cesta. E existe um caso que é muito clássico, que muitas pessoas colocam para mim, que é bastante interessante de colocar para vocês, que é o exemplo que eles me dão do processo da Covid.
Aqueles momentos na Covid, aonde só se tinha máscara vinda de um determinado local, vacina só se fazia num local, todos os suprimentos estavam em um determinado local. E muitos consideram hoje que isso acabou sendo uma armadilha para o mundo. Era mais barato, era mais eficiente ter num local só, mas na hora que o mundo inteiro precisou, isso foi um problema para todos nós. Então, dentro desse contexto, a gente vê a África. E para a infraestrutura, quem está apoiando muito a África e tem muito dinheiro envolvido é China, Índia e os países árabes. Eles apoiam muito em infraestrutura hoje os países africanos. É interessante também colocar para vocês que o que eles me colocam muito é que quando eles falam, eles têm essas parcerias com China, Índia e países árabes, eles consideram que este grupo é um grupo que investe, apoia, mas não quer explorar. E o europeu, eles sempre sentem que quer apoiar num sentido de exploração. Né? Continua muito forte isso para eles. Aí nós vamos para o outro grupo, que é o Grupo Américas. América do Sul sem Brasil. Como já falei para vocês, se a gente coloca Brasil aqui, desvia completamente. Né? Então, fiz uma América do Sul sem Brasil, onde a gente pode ver que nos últimos anos, produção caindo, consumo também aumentando. Menos, mas aumentando. E quando a gente fala de América Central e México, produção meio que andando de lado, né? E consumo aumentando substancialmente. Ou seja, o que nós estamos vendo é que o consumo ele está aumentando de café, ele está aumentando de forma regular no mundo. Nós fizemos uma avaliação, um estudo muito recente, onde diz porque existiam algumas agências colocando que o café não estava crescendo, que a população no mundo estava crescendo muito mais do que o café. Então, não, isso não é verdade. A taxa de crescimento de consumo de café no mundo, ela é maior do que a taxa de crescimento da população mundial. Ou seja, isso significa que a gente realmente está crescendo enquanto mercado, né? Enquanto produto. E aí nós vamos para a nossa amiguinha da vez, que se chama Ásia. Né? Quando falamos de Ásia, tivemos um crescimento muito grande de produção. Últimos anos também andando de lado, como a América Latina, e um consumo que cresce vertiginosamente. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que não estamos falando somente de China. Estamos falando de Indonésia, que já assumiu a posição da Itália, já ultrapassou a Itália em volume total de consumo. Falamos de um Vietnã que está vindo loucamente, passando por todo mundo nessa corrida. Falamos de Filipinas. Falamos de Tailândia. Então, nós temos uma série de países a serem estudados, trabalhados e avaliados como mercados. Dentro de um contexto de que estamos falando de um grupo de países e de uma região do mundo que tem uma forma muito peculiar e muito própria de fazer negócios, uma forma muito própria de enxergar sustentabilidade. E é importante entender tudo isso se queremos focar nesses mercados. O que o asiático valoriza, o que em outros mercados é extremamente valorizado e, por enquanto, o asiático não se preocupa. Tá? Então, esses são os pontos principais. Agora, parte daquelas andadas de lado estão extremamente ligadas às questões de mudanças climáticas, né? São evidências incontestáveis tudo que nós tivemos, e eu pus aqui apenas alguns exemplos, ali tem algumas fotos, as fotos de cima são do furacão em Honduras, a foto de baixo na geada aqui no Brasil, e aqui nós temos alguns exemplos, o exemplo do Brasil, o exemplo da Colômbia, de Honduras, do Vietnã agora, né, que fazem com que a gente tenha essa instabilidade ou essa linha quase reta em termos de produção mundial. Cada ano foi uma coisa, em países que são extremamente importantes dentro da produção de café. Então, algumas pessoas já me perguntaram ontem e hoje de manhã, a questão de estoques e tudo mais, está achatando? Está achatando.
A gente pode perceber claramente, nós estamos aumentando o consumo no mundo todo, né? E tem anos que nós não temos nenhuma safra extremamente relevante, porque cada ano acontece um evento climático adverso em algum país extremamente pesado em termos de produção. E o que a OIC está fazendo em cima disso? Nós temos feito trabalhos e temos feito projetos junto com todos esses países para tentar ir junto também com organizações e institutos de pesquisa para tentar levar a quais são as melhores formas de minimizar os problemas climáticos, com variedades mais resilientes, com as questões das implementações de agricultura regenerativa, com todo o processo em muitos desses países de agroflorestal. E então, a gente tem trabalhado em diversos projetos dessa natureza. E aí, quando a gente fala do lado social, existem alguns problemas que precisam ser encarados. Algumas questões que existem de longa data e que ainda estão em aberto. Trabalho infantil e negócio familiar. Qual é a diferença? Quando uma criança pode estar no campo, quando ela não pode? Esse é um ponto que ainda tem uma definição que ela não é compartilhada, o conceito não é compartilhado por todos. A escravidão moderna. Onde começa a escravidão moderna até onde vai um trabalho degradante? Como que nós podemos trabalhar isso? Isso não é uma discussão que ainda está pacificada. O outro ponto muito importante, a desigualdade de gênero. Nós fizemos uma série de levantamentos há alguns anos, a OIC fez esses levantamentos, cerca de 70% da mão de obra do café, que trabalha com café no mundo, é de mulheres. Mas na imensa maioria dos países, mulheres que plantam, que tratam, que colhem, quando o café está pronto, elas não veem um centavo da venda. Elas não podem participar do processo de venda e muitos desses países elas ainda não têm direito a ter uma conta bancária. Ou seja, eu tenho a mulher que labuta, que enfrenta a terra, mas nós não temos a mulher com poder. A mulher com poder de decisão, a mulher que pode estar trabalhando dentro do contexto como um todo. E eu acho que este é um dos temas que faz com que a minha eleição para esse cargo foi uma coisa tão emblemática. Né? Eu trabalho com café a minha vida inteira, muitos de vocês me conhecem aqui de muitos anos, minha família toda trabalha com café, isso para mim é uma coisa mais do que normal. Agora, eu sou a primeira mulher a liderar uma organização internacional de commodity. Não é só a questão do café, é de commodity de uma forma geral. E isso chamou a atenção do mundo. Eu espero que em algum dia nós, meninas, possamos estar liderando todas e isso não seja notícia. Né? Mas hoje ainda é, porque existe toda essa marca muito forte, esse processo muito grande. E outros temas que a gente começa a trabalhar, que até muito pouco tempo, eu estou trabalhando diretamente com café há 22 anos, até muitos poucos anos era um paradigma incrível, aquela coisa que o Brasil fazia e fazia muito bem feito, mas que era proibido falar em público, não era politicamente correto discutir com os demais países produtores, muito menos em um ambiente de mercado, em um ambiente de compradores, e que agora a gente começa a falar muito abertamente sobre esses temas. Precisa-se aumentar a margem dos produtores. E a gente precisa ter inovação. Isso parte pelo quê? Parte por aumento de produtividade, parte por diversificação de renda, parte por desmistificação de mecanização. Quantos países mandaram equipes inteiras o ano passado para o Brasil para acompanhar a colheita e para fazer estágio no Brasil? E eu sei de produtores que vieram para o Brasil e me contaram que depois levaram maquininha, mãozinha, na mala para os seus países para poder começar a utilizar nas suas produções. Ou seja, a gente começa a falar e o mundo começa a entender que para ter café especial não precisa ser handpicking, não precisa ser uma colheita seletiva manual, nós podemos fazer isso de uma forma diferente e isso começa a ser falado de uma forma muito mais aberta. E o último ponto que eu acho que é importantíssimo e que a gente precisava quebrar esse paradigma, a necessidade de repensarmos o tamanho mínimo de plantações de café. O que é financeiramente viável? Né? E aí a gente começa a falar, e eu usei aqui um termo que foi usado por um dos líderes africanos em uma palestra e um grande evento que eles realizaram agora em fevereiro na Etiópia, né?
a consolidação do uso da terra, né? Nós precisamos pensar nisso. O Brasil já fez, hoje nós temos cooperativas muito grandes, muito fortes no Brasil. Agora, a consolidação do uso da terra vai levar a um custo mais baixo, maior acesso a serviços, maior produtividade e também a um menor impacto ambiental. Hoje, a gente começa a falar disso de uma forma muito mais aberta. Por trás disso tudo, a OIC então criou, e está aí o endereço do site, né, que nós criamos, o primeiro centro de economia circular para café do mundo. É um centro de referência para ser usado por todos, já tem uma série de trabalhos que estão lá integrados, infelizmente por enquanto só em inglês. A gente vai fazer um lançamento e uma apresentação oficial agora em junho em Copenhagen, durante a World of Coffee, a respeito desse material. Agora, a ideia é que seja um material de acesso público e que todos, uma equipe da Universidade Politécnica de Turim vai fazer a triagem. Então, todos os trabalhos que vocês tiverem relacionados ao tema, por favor, encaminhem para a gente, que vocês considerem que seja interessante para mostrar para o mundo, dentro do que nós conversamos aqui antes com o Ricardo, com o Laudemir, mostrar para o mundo a nossa sustentabilidade. Então, exemplos que possam ser mostrados para o mundo, esta vai ser uma base para estar trabalhando tudo o que diz respeito à economia circular, e dentro de economia circular também todos os conceitos, como parte do processo de economia circular, de agricultura regenerativa, porque tudo faz parte de um mesmo contexto. Então, isso já está pronto, está no ar numa versão meio beta, mas a gente faz uma apresentação oficial agora, esse mês, no final do mês que vem, no final do mês de junho em Copenhague. Um outro tema que nós fizemos foi fazer um mapeamento dos projetos de sustentabilidade dentro do nosso setor. Esse também está público, vamos fazer o lançamento oficial em Copenhagen também a respeito, e também é de domínio público. Também vocês podem cadastrar os seus projetos lá, e a ideia desse mapa de sustentabilidade, o que é? É mostrar para o mundo, e isso foi uma lição que a gente aprendeu principalmente com relação à questão de UDR, mostrar para o mundo que nós somos sustentáveis, nós já estamos preocupados com isso há muitos anos. Ninguém pode achar que a gente é desleixado como setor, não. Que a gente não estava querendo mexer com isso, ou que isso a gente tem que arrumar formas. A nossa ideia é buscarmos formas de estar trabalhando em um formato que possamos atingir e acessar o público que não é o nosso público, que não é o público de café. Então, vocês podem perceber, e depois essas palestras vão estar disponíveis para vocês, todos esses projetos, eles têm apoio de agências das Nações Unidas, apoio da União Europeia, porque a ideia é que seja divulgado para todo mundo que não é conhecedor do nosso setor. Para que todo mundo tenha acesso e entenda que sim, nós já estamos fazendo muito há décadas e que nós continuamos fazendo muito. Se vocês quiserem, mais uma vez, se tiverem projetos que queiram incluir dentro dessa base, serão muitíssimo bem-vindos. Vocês não precisam apresentar quais são os valores finais investidos. Essa foi uma polêmica, porque muitas vezes para o setor privado, eles gostam de apresentar tudo o que estão fazendo, mas não necessariamente o valor que eles estão investindo em cada projeto especificamente. Então, existem os projetos nos quais nós temos os valores que estão investidos, outros que nós não temos os valores que estão investidos, mas a ideia é mostrar tudo o que está acontecendo. E todos aqueles pontinhos que nós temos lá são aonde a gente já tem projetos cadastrados dentro dessa base. Eu estou com uma economista que acabou de ser recém-contratada, que vai ficar dedicada a manter essa base de dados, para que nós tenhamos essa base sempre atualizada. O outro ponto que nós temos trabalhado muito é a questão dos mecanismos de financiamento para o café, né? Aqui no Brasil a gente tem o FunCafé, que é uma super ferramenta. O pessoal da agricultura familiar ainda tem todos os programas do governo, né, de Pronaf, todos os programas do governo nacional, ou seja, nós estamos num país que não mudou por acaso. Ele mudou porque teve muita estrutura, muita garra, muita força e muita política pública envolvida. E isso não é uma regra.
dentro dos países produtores de café. Muitos deles precisam ainda, apesar de todos os projetos existentes, ainda precisam de ajuda para mudar um pouco a sua forma de operar, a sua forma de trabalhar. E então a gente começou a pensar em mecanismos. Num primeiro momento se falava de um fundo. Mas a conclusão que nós chegamos, neste momento, estamos falando novamente de fundo, porque o G7, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas o grupo do G7 voltou retomou um pouco a ideia do fundo, mas a OIC como um todo, o que a gente pensa é num mecanismo que possa fazer os links, né? Que seja uma rede de contatos de quem tem recurso para aplicar, em que pode ser aplicado aquele tipo de recurso, quem tem que tipo de necessidade, e começar a conectar essas pontes, ser uma espécie de ponte para isso tudo, dentro de um contexto que é o nosso grande desafio, que é o seguinte: escala. Nós temos milhões de projetos, mas esses projetos não estão ganhando volume. Eles não estão ganhando envergadura. A imensa maioria dos projetos realizados, eles são realizados em micro-regiões e depois eles não são expandidos. É claro que não existe solução standard, não existe solução padrão, mas a partir de uma lição aprendida, a gente pode ver o que pode ser adaptado para estar empregando em outros locais, dentro de um país, dentro de uma região ou em outra região. Esse mecanismo, o modelo de funcionamento dele deverá ser o financiamento direto, financiamento indireto ou a assistência técnica, que é um lado muito complicado para muitos dos fundos, das regras dos fundos de agências de desenvolvimento, trabalhar a questão de assistência técnica, mas aí nós já estamos verificando com o setor privado financeiro, como que o setor privado financeiro pode nos ajudar dentro desse processo, e este é um trabalho extremamente complexo. Nós começamos a trabalhar essa questão assim que eu cheguei em Londres, 2 anos atrás, e estamos trabalhando, elaborando. Em setembro teremos uma nova rodada de negociações com os países membros para verificar como vamos estar trabalhando, que volume estaremos falando, quais serão as estratégias e o que priorizaremos efetivamente. Como eu falei antes, o G7. O G7 hoje tem a presidência da Itália. E como eu falei antes, a gente precisa fazer com que o pessoal conheça de café fora do mundo de café, né? Itália é fácil de falar de café, né? Com o governo italiano é super fácil, porque é uma tradição para eles. Nós temos as indústrias na Itália que são absurdamente parceiras nossas em tudo. A Illy Café, Lavazza são super parceiras sempre. Mas trazer isso para um contexto de G7 e trazer o café também para um contexto de Nações Unidas era um desafio e uma meta que nós tínhamos, que nós estamos conseguindo atender. Dentro do G7, nós conseguimos que, nas reuniões que foram realizadas no G7 dos ministros de Clima, Energia e Ambiente, no relatório final, que eles chamam de comuniqué dessas reuniões, o café ganhou 2 parágrafos dentro dessa reunião, né? São as 2 últimas resoluções deles, como a commodity exemplo em sustentabilidade. Numa mensagem extremamente positiva. E agora vai entrar, e estamos em negociação, tivemos uma reunião, algumas reuniões a semana passada, conseguimos fazer que o café entrasse no contexto de segurança alimentar, dos produtos no contexto de segurança alimentar, não como um alimento que não pode faltar, mas um produto que, se faltar, vai faltar alimento na mesa de 25 milhões de famílias. Eles aceitaram, a FAO aceitou esse conceito. E então nós vamos estar participando agora, em junho, das reuniões do Summit, que é a reunião dos presidentes do G7. Né? Nós vamos estar participando lá e o café vai entrar, já está confirmado, o café vai entrar no comuniqué do Summit. E nas reuniões do G7, em outubro, que são as reuniões dos ministros de colaboração, cooperação e colaboração, nós também eu estou convidada a participar pessoalmente para estar trabalhando junto com eles, como as 7 maiores economias do mundo, mais União Europeia, podem estar apoiando todo esse processo de enfrentamento dos desafios que temos.
Além disso, estamos falando hoje sobre um detalhe aqui, alguns de vocês conhecem essa carinha, é o certificado de origem. Só para não deixar de falar de UDR, estamos falando hoje de contextos, e Secafé está envolvido com isso, ECF, estamos trabalhando em conjunto também, a questão da conexão do certificado de origem com as questões das devidas diligências, né? Já que certificado de origem é um documento que obrigatoriamente tem que ser preenchido, todo mundo preenche, todo mundo faz. Que tal linkar isso tudo e fazer disso tudo uma única ferramenta para estarmos trabalhando? Temos uma equipe de TI trabalhando nesse contexto e estamos seguindo em conjunto com a maioria dos países membros para fazer esse trabalho funcionar. E para terminar, o Dia Internacional do Café, que é o 1º de outubro, foi criado pela OIC em 2015. E esse ano, o ano que vem, para as Nações Unidas, é o ano das cooperativas. Esse vai ser o tema das Nações Unidas o ano que vem, cooperativismo. Então, nós decidimos ampliar um pouco mais e colocar o nosso tema como colaboração, que também envolve cooperativismo. Os nossos problemas são tão grandes, são tão complexos e o nosso setor é tão aberto que nós precisamos efetivamente da colaboração de todos para estarmos trabalhando. E então, em primeira mão, eu vou apresentar para vocês o nosso principal vídeo com relação à campanha do Dia Internacional do Café. Todas as peças do Dia Internacional do Café estarão disponíveis nas próximas semanas para que esse ano a gente consiga fazer com calma o engajamento de todos vocês para celebrar esse dia no dia 1º de outubro. Muita gente me perguntou em março, por que tem um dia mundial, tem o dia internacional, tem os dias nacionais, para que tanto dia? Eu falei, contanto que consumam café, podemos celebrar isso todos os dias, que não tem problema algum. Muito obrigada.